Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é uma alegria estarmos aqui para mais uma vez prestarmos ao nosso Deus este culto de adoração. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e nós gostaríamos de conversar com os irmãos acerca do tema Cristo é a nossa esperança. E nós vamos ler, para meditarmos, a palavra de Deus, que se encontra registrada em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3º até o verso 9. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 3º até o verso 9. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provocações que vocês estão sofrendo. Essas provocações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Palavras da salvação. Como eu disse aos irmãos e às irmãs, nós escolhemos o tema Cristo é a nossa esperança. A palavra esperança tem dois sentidos. O primeiro sentido vem do latim spes, cujo significado é confiança em algo positivo. Já o segundo sentido também vem do latim expectare, que significa justamente esperar. Na linha de reflexão de alguns estudiosos, expectare é uma esperança vazia, que não representa uma qualidade de espírito, mas sim uma simples descrição de um fato. É o termo mais usado pelas pessoas. Olha que exemplo interessante.
estou na esperança de conseguir um emprego melhor. Qual a diferença que há então entre spes e expectare? A primeira é considerada uma virtude, um otimismo. Mas por causa da cultura, ela se tornou uma simples espera, uma simples inércia. Então conclui-se que essa esperança, ela não vem dos pés. Não é de fato a esperança que encontramos na Bíblia. Pois ter esperança na perspectiva bíblica é esperar por algo que não se vê, mas que foi prometido por Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, dos versos 24 e 25, ele vai dizer o seguinte: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Portanto, queridos e queridas, é importante destacar que a esperança, porém, não se limita ao estado cultural. Porque a esperança é como se fosse o combustível do crente. É aquilo que traz sentido para a sua existência. Sou apenas estrangeiro na terra que um dia irei viver com Cristo. Eu quero que você agora vá junto comigo para o contexto do Antigo Testamento. Porque nós vamos ver no Antigo Testamento que a esperança, ela está na perspectiva das promessas. A esperança no Antigo Testamento, ela é mais acentuada. Porque para o homem do Antigo Testamento, ter esperança era de fato estar com a sua mente voltada para o que Deus iria realizar. Porque ele cria que as promessas feitas por Deus iriam se cumprir num determinado tempo e espaço. Na Bíblia há um episódio muito interessante, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, eu não vou ler todo o capítulo, mas é só para os irmãos depois irem lá e conferir. Lá nós encontramos a vitória, o episódio que narra a vitória do rei Josafá sobre Moabe e Amon. Nós vemos lá naquele texto que diante da iminente guerra entre esses povos contra o povo de Deus, estava predominando aí o receio, o medo. Mas uma coisa extraordinária aconteceu. O Espírito do Senhor vem e diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A única coisa, irmãos e irmãs, que o povo fez por meio dos levitas foi louvar o Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. E quando os levitas começaram a cantar, os seus inimigos foram vencidos. A vitória de Deus aconteceu.
trazendo para os nossos dias, diante de qualquer dificuldade, é de suma importância que nós louvemos o nosso Deus. Por quê? Porque é Deus quem vai lutar por nós. É Deus quem vai, nesse momento, agir por meio dos cientistas para que eles possam achar um antídoto para que seja exterminado de vez o vírus da Covid-19. Nós temos que crer nisso. Essa esperança é a espécie. Em Jeremias, capítulo 17, dos versos 7º e 8º, está escrito assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Caminhando mais um pouco no Antigo Testamento, podemos ir até o salmista, que no capítulo 40 ele inicia dizendo: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Essa, queridos e queridas, era a realidade do homem do Antigo Testamento. A sua esperança estava atrelada às promessas. A esperança, ela também está na perspectiva da fé. Depois que Deus nos mandou Cristo, muitas daquelas promessas foram cumpridas e, portanto, muito do que era de esperança na perspectiva das promessas se tornou matéria de fé. Ou seja, muito do que era futuro se tornou um fato consumado, se tornou um fato realizado. Por isso é muito importante entender a verdadeira esperança nas promessas de Cristo, principalmente na sua maior promessa. E qual é a sua maior promessa? A sua vinda. O escritor sagrado do texto que lemos faz uma abordagem a partir de um aspecto importante da caminhada cristã, que é o louvor. Porque esse louvor nos leva ao entendimento de que foi a grande misericórdia de Deus que propiciou aos cristãos uma nova vida. E esse ato aconteceu por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, a sua esperança veio do spes ou veio do expectare? A sua esperança é genuína ou é a esperança deturpada pela cultura popular? O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, disse o seguinte: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. No texto que lemos, queridos, ainda vemos que o apóstolo Pedro, melhor dizendo, vai trabalhar com a sua comunidade o verdadeiro sentido da esperança em Cristo Jesus. E que sentido é esse? Ele nos deu uma nova vida. Vou repetir. Ele nos deu uma nova vida.
E essa nova vida é capaz de encher os corações de esperança viva. Cristo é e sempre será o único caminho que nos levará aos céus. A esperança também, queridos, é, na verdade, o objeto de Deus. A esperança em Jesus Cristo tem um efeito multiplicador na vida dos cristãos, porque ela interfere diretamente na formação e, por conseguinte, na mudança de comportamento e pensamento, tanto individuais como coletivos. Deus tem um plano estabelecido, e o objeto principal desse plano, sabe qual é? É o seu amor. Deus nos ama. E então, como igreja, temos a expectativa que o ser humano, ao ser alcançado pela graça de Deus, produza na sua caminhada de fé sempre os princípios do fruto do Espírito. Quais são os princípios? Alguns dos princípios do fruto do Espírito: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia, alegria. Então, a expectativa então é que esse ser humano, alcançado pela graça de Deus, se regozije sempre na esperança. Mas uma coisa precisa também ficar clara: as provações. Diz-nos o texto que as provações, por breve tempo, sempre irão fazer parte da nossa caminhada de fé, mas elas, por certo, redundarão, segundo o escritor sagrado, em oportunidade para a confirmação do valor da nossa fé, porque essa valorização da fé tem como objetivo redundar em louvor, em glória e em honra na revelação de Jesus Cristo. A esperança em Jesus Cristo leva o cristão, leva a cristã a possuir a salvação das suas almas. Por isso que não podemos jamais nos esquecer que a esperança que temos em Jesus Cristo não passa pelo crivo de nenhuma autoridade. Por quê? Porque ela pertence a Deus. A esperança caminha ao lado, melhor dizendo, a esperança caminha lado a lado com a fé e com o amor. Eu quero concluir a minha fala citando um escritor que muitos conhecem. Muitos conhecem as suas obras, outros conhecem de ouvir falar. Paulo Freire. Ele desenvolveu um raciocínio muito interessante. E o raciocínio começa com uma pergunta: o que é esperançar? E aí ele vai dizer que é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar
é não desistir, esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. A esperança, queridos e queridos, é a segunda virtude. Por isso ela é maravilhosa quando entendemos o seu desenvolvimento em nossa vida. O escritor sagrado do livro de Hebreus registrou o seguinte: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. A esperança nos mobiliza. A esperança nos levanta, nos reanima. Então eu quero perguntar: como você pode afirmar que está firme na esperança? Eu posso responder, mas você deve responder aí na sua casa. Eu vou responder daqui. Como que eu posso afirmar que eu estou firme na esperança? Eu posso afirmar com as minhas atitudes positivas e com ações construtivas. Nesse momento de pandemia, queridos e queridas, muitas pessoas estão confusas, estão perdidas, por conseguinte, estão com medo. Não sabem a quem ouvir, não sabem de nada, não sabem do futuro. Se não sabem do presente, não vão saber do futuro, consequentemente. Mas uma coisa eu quero deixar para o seu coração. Nesse momento, não percamos o foco em Deus. Não deixemos de valorizar a vida. Multipliquemos a mensagem da esperança que está em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus resplandeça sobre ti o seu rosto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em gratidão.